Todo culto de missões tem uns slides. Dessa vez nós, jovens, preparamos os slides. Um dos temas de hoje foi os povos não alcançados pelo cristianismo. O ID de Marcos 16:15 é um chamado que continua ativo, pois uma pesquisa de 2016 concluiu que aproximadamente 3,1 bilhões de pessoas nos dias atuais ainda não ouviram falar de Jesus Cristo. O mundo tem 8 bilhões e ainda 3,1 bilhões nunca ouviram nem falar no nome dele. Quem dera o Evangelho de Cristo. Dessa vez eu escolhi o tema China, porque a China é um país com uma ditadura muito autoritária e é muito difícil espalhar o nome de Cristo na China. A República Popular da China, popularmente conhecida somente como China, é a maior nação da Ásia Oriental e mais populosa do mundo, com aproximadamente 1,36 bilhões de habitantes, praticamente um quinto da população do planeta. A China possui um número de aproximadamente 100 milhões de cristãos, mas ainda assim muitos povos não são alcançados por diversos motivos, como o baixo índice de alfabetização em zonas mais carentes, a falta de missionários atuando nas regiões e as perseguições. Religiões da China. A China possui o budismo como sua religião predominante, havendo aproximadamente 8,7% de budistas. Em seguida vem o cristianismo, com uma taxa de aproximadamente 9% da população. Logo atrás vem o islamismo, havendo 1,6% de praticantes. Aí depois vem o pessoal que não tem nenhuma religião, 40% de pessoas. 28% das pessoas acreditam somente nas crenças populares da China e 7,5% da população é ateu, não acredita em nenhum Deus. O Evangelho de Cristo na China. A China é o 33º país da classificação da perseguição religiosa. Há muitos cristãos arriscando sua vida para chegar até os inalcançáveis, em lugares remotos e de difíceis acessos, enquanto o próprio governo tenta sufocar o crescimento do cristianismo no país. Esses pregadores da palavra batalham para divulgar o Evangelho para os que ainda não ouviram falar sobre Jesus Cristo. A nação abriga cerca de 20 milhões de muçulmanos. 20 milhões, é muita gente, muito muçulmano. E quando eles se convertem, há uma grande dificuldade para encontrar líderes que ensinem sobre a Bíblia. Normalmente eles buscam as igrejas subterrâneas para não serem vistos. Para vocês verem que a China é um país muito difícil para alcançar o Evangelho, tanto pela perseguição, tanto pela baixa quantidade de missionários na China. Infelizmente, quando alguns são convertidos, como mostrou no último slide, não tem pessoas para ensinar, para pregar a palavra. E eu fazendo esses slides, é incrível a quantidade de blogs que relatam esses missionários, porque é extremamente difícil. Muitos deles têm que pregar em porões, muitos em milharais, fazendas, escondidos à noite, no frio, principalmente no inverno. E nós aqui, nós temos o conforto, graças a Deus, nós temos o conforto de sentarmos numa cadeira, público, as portas estão abertas, graças a Deus, quem quiser pode entrar, é bem-vindo. Mas infelizmente, em muitos lugares do mundo, as pessoas não podem nem segurar uma Bíblia debaixo do braço. Infelizmente, em muitos lugares do mundo, por serem cristãos, só por acreditar em Jesus Cristo, você já pode ser preso, você já pode perder a sua vida por ser cristão. Mas é a profecia. Jesus Cristo falou para nós que seríamos perseguidos em nome dele, em amor do nome dele. Continuando, o assunto que o Caio falou, a gente vai falar um pouquinho sobre a igreja perseguida. Em Mateus diz assim: e por causa do meu nome sereis odiado de todos. Contudo, aquele que permanecer firme até o fim será salvo. A igreja perseguida na China. Infelizmente, a China é um país que a perseguição à igreja é muito comum. Em alguns territórios, e por causa disso, muitos grupos de missionários precisam se esconder para que possam garantir que o evangelho seja anunciado para o povo. Existem vários grupos de missionários na China anunciando o evangelho. Pode ser bem difícil fazer tudo o que os cristãos são chamados a fazer quando somos forçados a nos reunir secretamente, mas temos encontrado maneiras de seguir os mandamentos de Deus. Por exemplo, no verão nós temos que esperar até meia-noite
para que ninguém nos veja, e então vamos até o lago para batizar os novos cristãos. Mas, no inverno, o frio é intenso, então eu batizo os novos convertidos com uma garrafa de água no interior da casa, diz o missionário Ascar, que trabalha em prol ao Evangelho. As ações contra os cristãos chineses podem variar de acordo com a região onde eles vivem e atuam. Alguns líderes são presos e condenados quando descobertos, como foi o caso do pastor Wang Yi no início de 2020. Na região centro-leste do território, em 2019, as autoridades removeram cruzes, fecharam escolas pertencentes à igreja e exigiram que os cristãos de uma cidade se registrassem. Segundo a pesquisa feita pelo Portas Abertas, em 1º de novembro de 2018 e 31 de outubro de 2019, que gerou a lista mundial de perseguição de 2020, 1.051 cristãos foram atacados na China. Ou seja, nós temos a liberdade aqui, né, e muitos irmãos morrem em nome de Cristo. E eu vi um vídeo essa semana, que eu até comentei com os jovens hoje. Eles tratam a Bíblia como se fosse um livro, só que em muitos desses países, muitos cristãos morrem por causa desse livro. Só que, se eles tratam como um livro, por que eles matam pessoas por causa disso, né? Eles tratam como um livro, só que eles se preocupam tanto com as pessoas carregando esse livro, né? Ver a responsabilidade que a gente tem de pregar o Evangelho para as pessoas.